Torcedor vascaíno, você que achou que a sua segunda-feira iria ser tranquila e calma se enganou. Pois o Vasco da Gama, independente do dia, chega com notícias que batem a sua porta e te deixam assustado, animado, triste, chateado, empolgado, não sei. Eu sei que o Vasco é um clube que diariamente agita o seu torcedor. E olha, vascaíno, as informações dessa segunda-feira agitaram. Principalmente se tratando de duas. A primeira, uma que comprova que de fato o Vasco é um clube perseguido. Perseguido pela CBF, perseguido pelo Judiciário Carioca, perseguido pela arbitragem e perseguido pelo STJD. Falo isso, vascaíno, pois o volante Jair pegou 4 jogos de suspensão. E aí você nesse momento pode se perguntar, caraca, o Jair pegou 4 jogos de suspensão, por quê? E aí eu te respondo, por uma cotovelada dada na partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Uma cotovelada que nitidamente não foi um motivo ali de agressão, foi de proteção que acabou infelizmente batendo no rosto do atacante Luciano Jubá. Foi expulso, pegou um gancho de uma partida já cumprida contra a equipe do Fluminense, né, no estádio Newton Santos. E aí, torcedor vascaíno, mesmo após ter cumprido a suspensão, nessa tarde de hoje, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu um gancho de 4 partidas para o meia do Vasco. Fica a dúvida, será que esse critério é utilizado com todos os clubes do futebol brasileiro? Eu tenho convicção que não. E além disso, uma outra informação que acabou de chegar na porta do torcedor vascaíno. Sabe a 777? Empresa que hoje detém 70% da SAF do Vasco, ou seja, é a sócia majoritária? Olha, meu amigo torcedor, eu te trago agora uma notícia que pode te deixar assustado, de olhos abertos, arregalados. A empresa norte-americana poderá perder o seu posto de sócia majoritária do Vasco. Para que isso aconteça, Jorge Salgado e companhia têm que agir com urgência. Há um atraso do aporte de 120 milhões de reais. E se até o dia 5, a data limite para o pagamento desse aporte, a empresa norte-americana não pagar, o Vasco, como está em contrato, pode exercer os seus direitos e pegar novamente a SAF para si. O Vasco poderá voltar a ser da associação. Calma que a gente vai falar sobre isso, explicar a vocês neste Boa Noite Gigante, como a gente já falou, agitadíssimo. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Sei que ontem, infelizmente, o Vasco foi derrotado para a equipe do Santos. Sei que hoje é uma segunda-feira em que o torcedor vascaíno acorda com aquela ressaca após uma derrota, após uma goleada. Mas nós somos conhecidos pelo amor infinito, amor incondicional, ser a torcida mais leal. Então, assim como nós somos conhecidos por isso, você tem que se inscrever no canal, porque, meu amigo, estaremos aqui falando de Vasco diariamente, informando a vocês tudo o que está acontecendo dentro do nosso clube. Não abandone o Vasco nesse momento. Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e compartilhe o nosso vídeo, porque é de vascaíno para vascaíno. Além disso, é claro, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto 777, entrar nesse assunto que de fato deixou o torcedor vascaíno com os olhos abertos e num alerta com relação à empresa norte-americana nestas últimas horas, quero trazer a vocês informações importantíssimas sobre o volante Jair e essa injustiça que está sendo feita com o nosso Vasco dentro do STJD. O que acontece, torcedor? Na partida contra o Bahia, há em torno de 3 rodadas atrás, o Vasco enfrentou, né, América Mineiro, antes do América enfrentou o Coritiba, antes do Coritiba Fluminense e antes do Fluminense a equipe do Bahia lá na Arena Fonte Nova, um empate pelo placar de 1-1. Durante a partida, principalmente, aliás, na segunda etapa da partida, entrou no jogo o Jair. Salvo engano, o Jair entrou na partida no lugar do volante Zé Gabriel. O Jair vem cumprindo, né, esse papel de primeiro volante em algumas partidas quando entra na segunda etapa e vem cumprindo muito bem a sua função. Por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, o Jair foi fundamental e deu o gol da vitória ao Vasco da Gama. Ou seja, o Jair foi uma peça importante para dar os 3 pontos ao Vasco e tirar o Vasco da Gama
da zona do rebaixamento naquela rodada atrasada, realizada na segunda-feira passada. Ou seja, o Jair aos pouquinhos vem conseguindo retomar o seu espaço e vem se tornando uma peça importante para esse elenco do Vasco da Gama. Porém, torcedor, infelizmente, como as coisas nunca são fáceis para o Vasco da Gama, como a gente sempre sabe, sempre soube e sempre saberá que há critérios diferentes para o Vasco e para outros clubes, que há uma perseguição ao Vasco da Gama em todos os sentidos, dentro do judiciário desportivo, em todos os locais há uma perseguição ao Vasco. Isso não é uma coisa da minha cabeça. A gente viu isso mais do que nunca ontem, a diferença de critérios. Contra o Vasco, no Vasco da Gama e Santos do primeiro turno em São Januário, num pênalti a favor do Vasco, não foi marcado. E ontem, numa invenção, um pênalti foi dado ao Santos, foi entregue ao Santos na Vila Belmiro. Critérios diferentes em lances até com certas semelhanças. Além disso, é claro, a situação envolvendo São Januário. O Vasco pegou 4 jogos, suspensão. O Vasco tentou entrar com efeito suspensivo, não foi aceito. O Vasco fez ali, cumpriu, os 4 jogos de suspensão no primeiro turno, sem a presença de público. O STJD, ainda tentou aumentar a punição de 4 para 6 partidas, que não foi à frente ainda bem. Porém, o Santos ontem, não sei se vocês sabiam, a gente vem falando isso com certa frequência, vocês aqui no canal, mas nem todo mundo que está aqui já acompanha o nosso canal há um certo tempo, então é importante falar novamente a você, principalmente que não é do nosso canal de maneira assídua. O Santos ontem atuou com efeito suspensivo. A Vila Belmiro, está punida por 2 jogos. O STJD puniu a Vila por 2 jogos, 2 partidas. Mas o Santos ontem entrou com efeito suspensivo e conseguiu atuar contra o Vasco com público. Está errado. Não foi permitido o efeito suspensivo para o Vasco lá no primeiro turno. E por que foi dado um efeito suspensivo ao Santos? 2 critérios diferentes. São Januário teve seu estádio fechado pelo Ministério Público sem nenhuma justificativa. Critérios diferentes. Porque a Vila não foi fechada pelo Ministério Público de São Paulo. Porque a Arena do Grêmio não foi fechada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul quando houve aquela confusão no ano passado. Critérios diferentes. A arbitragem utiliza critérios diferentes. O Judiciário Desportivo utiliza critérios diferentes. O Judiciário do Rio de Janeiro e, no modo geral do Brasil, utiliza critérios diferentes quando se trata de Vasco. Já estamos cansados de saber disso. E aí, meu amigo torcedor, a bomba novamente se estoura. Pois sabe o que acontece? Jair, num julgamento feito hoje, pegou 4 partidas de suspensão pela expulsão contra a equipe do Bahia. Uma cotovelada dada em cima do Luciano Jubá, um lance que incontestavelmente nós, torcedores, não contestamos quando é um lance de suspensão, de expulsão, mas pegar um gancho de 4 partidas é completamente demais, exagerado. Nunca vi isso no futebol brasileiro, um atleta ser expulso num jogo e pegar um gancho de 4 jogos após a expulsão. Sinceramente, nunca vi isso. Mas quando se trata de Vasco, o critério é diferente. E o Vasco informou, inclusive, sobre isso. O atleta Jair foi punido com a suspensão de 4 jogos em julgamento realizado na tarde desta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Como já cumpriu a automática no jogo seguinte de sua expulsão, o camisa 8 precisará cumprir 3 partidas. O Vasco discordou da decisão e já irá recorrer, e entrará em breve com efeito suspensivo para que Jair esteja à disposição para a partida contra o São Paulo nesse próximo sábado. É de fato um absurdo, critérios diferentes, e é bom, na minha opinião, para que o elenco do Vasco da Gama entenda que o Vasco é um clube perseguido, que o Vasco é um clube que os outros não gostam do Vasco da Gama, tentam apagar o brilho do Vasco. Então vocês que hoje fazem parte do elenco, entendam que vão tentar rebaixar o Vasco e que vocês aí do outro lado estejam juntos, unidos, para manter o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. É contra tudo e contra todos. Essa deve ser a frase do Vasco nesse ano de 2023. Porque estão tentando. Foi ônibus do Vasco ontem sendo barrado de chegar à Vila, um pênalti muito mal marcado, São Januário fechado. Já fizeram de tudo nesse Brasileirão para impedir o Vasco da Gama de subir na tabela e fazer com que o gigante permaneça na zona do rebaixamento. Saímos e agora vão querer que nós voltemos. Mas o Vasco não cairá. Façam o que façam, o Vasco da Gama ficará na Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, já que falamos que há a possibilidade do Jair não entrar em campo contra o São Paulo, adianto aqui também a vocês, ingressos esgotados para Vasco da Gama e São Paulo e São Januário. Novamente a torcida do Vasco dando um show no Caldeirão. Nosso Caldeirão receberá 20 mil torcedores nesse próximo sábado para acompanhar esse clássico em São Januário.
Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre isso, porque é realmente muito difícil aceitar coisas como essas. E torcedor, agora para de fato finalizar o vídeo, porque abordamos já, né, o assunto Jair, e eu quero agora abordar o assunto 777. Pois é uma situação preocupante, não preocupante para mim. Para mim, se os americanos não pagou, rompa o contrato. Já deram aí 190 milhões, já deu para dar uma respirada no Vasco. Agora o Vasco pode sim se guiar pelas próprias pernas. Tem eleição aí, para mim, se der mole, rompa o contrato. Rompa o contrato. O restante, venda para outra empresa e vai dividir nas ações do Vasco em partes. Porque o que acontece? O Vasco se transformou em SAF. Deixa eu explicar o processo a vocês. O Vasco era um só. Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama era um só. Vasco tinha futebol, remo, basquete, vôlei, futsal, tudo era do Vasco. Clube de Regatas Vasco da Gama. Todos esses esportes estavam integrados ao Clube Vasco. E aí o que aconteceu? No ano passado, o Vasco se tornou uma SAF. Houve uma Assembleia Geral, uma AGE, para transformar o futebol do Vasco da Gama em SAF. Como poderia ter uma AGE também para transformar o basquete do Vasco em SAF, o vôlei do Vasco em SAF, o beach soccer do Vasco em SAF. Mas a votação foi para transformar o futebol. Então o que acontece? Aqui tá os esportes. Vôlei, ó. Vôlei tá aqui, futebol tá aqui, basquete tá aqui, o futsal tá aqui, o remo tá aqui. Esporte do Vasco da Gama, Clube Vasco da Gama. Sabe o que o Vasco fez? Ele pegou o futebol e separou. O futebol saiu do clube, se desvinculou. Ou seja, o clube permaneceu aqui, mas o futebol tá separado. O futebol se desvinculou do clube. E a partir desse momento, futebol andava de um lado e clube andava do outro. Essa foi a primeira votação da AGE. Mas pelo fato de ser apenas uma votação para transformar o futebol em uma sociedade anônima, o clube ainda detinha 100% dos direitos do futebol. Ou seja, a associação andava de um lado e automaticamente o clube também. Separados, porém a associação sendo a sócia majoritária do clube. Mas aí vem uma outra AGE. A outra AGE era para pegar o futebol do Vasco da Gama, que já estava separado da associação, e das ações, que são 100%, vender 70% para a empresa norte-americana 777 Partners. Houve essa votação, foi confirmada, autorizada pelos sócios votantes, e foi vendido 70% do futebol do Vasco para os norte-americanos. A partir desse momento, associação e futebol se separavam ainda mais, pois a associação tem hoje apenas 30% das ações do futebol. A associação não faz mais parte do futebol? Não. E nunca deixará de fazer. A associação do Vasco tem que ter sempre 10% das ações da SAF do Vasco. Isso é lei. A associação sempre deverá manter 10%. Mas hoje, quem é a sócia majoritária do futebol, ou seja, quem comanda o futebol do Vasco, é a empresa norte-americana. E para que viesse a ser iniciado esse processo, a empresa norte-americana teve que pagar, em contrato, 190 milhões de reais. O contrato geral equivale a 700 milhões de reais. A empresa norte-americana, para deter 70% das ações da SAF do Vasco, tem que pagar 700 milhões de reais. Até o momento, apenas 190 foram pagos. Ou seja, a empresa norte-americana, ali, de forma prática, na teoria, tem apenas 19% das ações do Vasco. E o que deve ser feito? Vai cair agora mais 120 milhões de reais. Deveria cair no dia 23 de setembro. Não caiu. O prazo limite, como está em contrato, para cair esses 120 milhões de reais é até o dia 5 de outubro, para que a empresa norte-americana tenha mais 12% e chegue a casa dos 31% de ações do Vasco da Gama. Após pagar os 120, no ano que vem terá mais 120, aí em 2025 terá mais 270 e em 2026 finalizará com mais 120, para fechar a conta dos 700 milhões de reais. Porém, torcedor, está em contrato. Sabe o que está em contrato? Que se a empresa norte-americana não pagar o aporte até o dia 5 de outubro, o clube, a associação, que detém 30% das ações da SAF, poderá entrar, no caso, entrar com uma medida que está em contrato, para resgatar as ações do clube e voltar a ser uma sócia majoritária. O que é isso? O Vasco, no caso, ele poderá exigir o retorno das ações para si. O contrato prevê o seguinte,
Caso o investidor, no caso a empresa norte-americana, não pague no prazo as condições estabelecidas, o Clube de Regatas Vasco da Gama poderá exercer seu bônus de subscrição, diluindo a participação do investidor até o montante necessário para que este passe a ter participação proporcional aos valores entregados. Ou seja, caso o Vasco faça isso, chegue dia 5 de outubro, não haja pagamento, no dia 6 o Vasco da Gama poderá entrar com isso e pegar novamente a sua ação. E a partir desse momento a 777 ficar com apenas 19%, pois já foi pago no ano passado, e o Vasco ter 81% e voltar a ser a grande dona do futebol, sócia majoritária. O Vasco poderá fazer isso a partir do dia 6 e terá ainda a empresa norte-americana um mês para realizar o pagamento. Se até o dia 6 de novembro a 777 não pagar, o Vasco voltará a ter 81% das ações. Então hoje, torcedor, o que eu tenho a falar a vocês aqui, neste Boa Noite Gigante, é que a empresa norte-americana corre sérios riscos sim de perder a sua ação ao Vasco da Gama. A empresa norte-americana corre sim sérios riscos de não ser mais a sócia majoritária do Vasco e o clube voltar a ter o futebol às suas mãos. Volto a repetir, o que o Vasco terá que fazer? A partir do dia 6, entrar exatamente com isso, no caso com o bônus de subscrição, e dar o prazo de um mês para realizar esse pagamento à empresa norte-americana. Se no prazo de um mês os 120 milhões até o dia 6 de novembro não forem pagos, o Vasco voltará a ter 81% das ações. E aí, meu amigo, voltará o futebol para o clube. Lucas, o que você acha disso? Acho bom. Acho bom. Sinceramente, acho bom. Se não pagar, meu amigo, é para não confiarmos mais na empresa norte-americana. Mas deixe aí a sua opinião nos comentários. Uma informação que caiu como uma bomba e a esperar que o senhor Jorge Salgado e companhia façam isso, porque é o clube que tem que tomar uma postura como essa. Não é Lúcio Barbosa, não é Paulo Brax, é Jorge Salgado, é o clube. E aí fica a dúvida, será que ele fará isso? Será que a partir do dia 6 ele entrará com bônus de subscrição? Entrará com essas medidas para voltar a ter o domínio do clube do futebol? Fica a dúvida. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. E é claro, estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.